Hoje nós vamos falar um pouco sobre vocação. E é um tema que ele é bem abrangente, né? Embora ele está posto aqui como em 3 artigos, e a gente vai estar falando um pouco sobre isso. A vocação, é claro que é muito mais do que o que está contido aqui, com certeza. Nós sabemos a dinâmica desse livro. São artigos que foram escritos em jornais diferentes, em épocas diferentes, e a gente está fazendo aqui uma compilação, então. Nós vamos falar então um pouco sobre vocações e equívocos, que é o primeiro artigo. Se você escreveu, ou pinta, ou faz sermões na igreja, ou toca música, ou monta a cavalo, ou tira fotos, ou qualquer outra coisa que pareça interessante, já deve ter ouvido 1000 vezes a pergunta: você faz isso por dinheiro ou por prazer? É aquela pergunta mais rotineira, né? Quando você começa a falar sobre a sua função, o seu papel dentro da sociedade, o seu serviço, seja ele qual for, né? Às vezes fica aquela perguntinha que fica ali: você faz isso por dinheiro ou por prazer? Como se as duas coisas não pudessem andar juntas. É tão infinitamente repetível é essa fórmula, que deve revelar algum traço profundo e permanente no modo brasileiro de ver as coisas. O povo brasileiro, né, nós brasileiros, vemos isso, né, olhamos, entendemos dessa maneira. E em algum lugar, ou topos de nossa retórica diária. O que está omitido na pergunta acima é a possibilidade de que alguém se dedique de todo o coração a alguma coisa sem ser por necessidade econômica ou por prazer. Quando vem essa pergunta, ou você faz isso por dinheiro ou por prazer, né, parece que a pessoa está fazendo determinada função porque ela simplesmente faz aquilo por dinheiro, ou simplesmente por prazer, não se importa com dinheiro. E as duas coisas são indissociáveis, né? Você tem que, na nossa mentalidade, muitas vezes você ou faz por uma coisa ou por outra. É isso que o Olavo está comentando aqui. Ou pior ainda, que continue se dedicando a ela como se fosse a coisa mais importante do mundo, mesmo quando só dá prejuízo ou dor de cabeça. Você fazer alguma coisa que está dando prejuízo, está dando dor de cabeça, aquilo ali está te enrolando a vida, está te atrapalhando emocionalmente, te atrapalhando, né, no seu relacionamento familiar. Que sentido tem isso? Né? E muitas vezes dando prejuízo. O que está omitido nessa pergunta e no modo brasileiro de ver as coisas é aquilo que se chama vocação. E nós vamos falar um pouco mais profundamente sobre essa questão dessa vocação aqui, mais em outros artigos. A realização superior do homem na vocação é então substituída por a mera busca do emprego. É como se a gente estivesse eternamente buscando emprego. Você nasce, você vai para a escola, estuda e ali já começa o seu destino. O que eu vou ser? Né? Às vezes até essas perguntas. O que você vai ser quando crescer? Mas a intenção dessa pergunta por detrás disso não é o que vai te preencher como vocação, mas é o que você vai fazer para ganhar dinheiro. Você vai ser professor? Deus me livre de ser professor. E hoje em dia, cada vez menos foi feito um levantamento que menos de 5% dos adolescentes tinham interesse efetivo de ser professor. Quer dizer, é uma profissão que em pouquíssimo tempo, né, vai praticamente ser extinta, né? Não vai ser porque nós precisamos, claro, do professor. Visto apenas como um meio de subsistência, sem qualquer importância própria no que diz respeito ao conteúdo. A adaptação conformista a um emprego medíocre e sem futuro é considerado o máximo do realismo. Não, eu quero ser o quê? Eu quero ser funcionário público. Era o sonho de consumo, né? Eu acho que ainda continua sendo o sonho de consumo da grande maioria dos brasileiros. Quando a gente fala sobre Rio de Janeiro, um dia eu estava
tendo uma conversa sobre isso, não sei se foi no WhatsApp, mandei uma mensagem falando sobre isso. É uma característica muito do carioca e do Rio de Janeiro. Ele já cresce a mentalidade de ser funcionário público, não importa onde. Pode ser na parte administrativa, na parte lá de ficar envelopando coisas, coisa que não tem às vezes significado nenhum, é simplesmente uma coisa burocrática, é uma coisa que é só preencher papel, é carimbar. E às vezes a pessoa, mas por quê? Eu vou fazer isso porque dá dinheiro. Você tem um salário de 5 mil, 6 mil, 10 mil reais, 12 mil reais, 15 mil, aí vai, né, os números para cima, mas simplesmente porque você está ali, não tem vocação, não tem nada, mas é porque está ganhando dinheiro. E a grande maioria das pessoas pensa da maneira, a perfeição da maturidade. Tudo o mais é depreciado, né? Tudo mais, ou se não, diversão. Você não serviu para nada, vai ser artista. É aquela pessoa que não conseguiu fazer nada de bom na vida, pegou um violão e foi tocar violão. Fez um artesanato. Vou falar em artesanato, aqui é um artesanato que eu fiz um tempo meu de folga e de terapia, né? Vamos colocar dessa forma. Isso aqui é feito com papel jornal e revista. E às vezes é porque não deu certo, aí vai fazer qualquer outra coisa, às vezes por diversão, futebol, não importa muito isso. Assim, entre o trabalho forçado e a diversão obsessiva, ele coloca aqui o exemplo do carnaval, acumula-se na alma do brasileiro a inveja ou uma surda revolta contra todos os que levam uma vida grande, brilhante e significativa, sobre os quais, mesmo quando pobres, paira a suspeita de serem usurpadores e ladrões, pelo menos ladrões da sorte. Não, esse cara deu sorte. Às vezes ele não tem, às vezes ele não ganha dinheiro em nada. É aquela pessoa que vive uma vida simples, uma vida pacata, e fala assim, não tive a sorte que o fulano tem, como se aquilo ali, né, fosse o máximo. Tem inveja, às vezes, daquilo que a pessoa está tendo, mas nem reflete nela mesma, né? Ela vê aquilo ali como uma coisa que, teve sorte, mas que pena que não conseguiu ganhar dinheiro, né? Daí a famosa observação de Tom Jobim. No Brasil, o sucesso é um insulto pessoal. Muitas vezes, né, o sucesso do outro nos insulta. E às vezes você quer ver uma pessoa que realmente seja seu amigo, é aquela pessoa que te aplaude, te elogia quando você ganha, né? Quando você está no sucesso, que a maioria das vezes não suporta, a maioria das pessoas às vezes não suporta o sucesso do outro. Nossa ciência social, atada com cabresto marxista, é cega a realidades psicológicas mais óbvias de nossa vida diária. Jamais se deu conta da imensa tragédia vocacional brasileira, que condena milhões de pessoas a viver presas como animaizinhos entre a dor inevitável e o prazer impossível, né? Então, ele fala sobre a questão marxista, como ela aniquilou essas questões óbvias, né? Você vive como simplesmente um cabresto, e essa realidade de milhões de pessoas que ou você é uma dor inevitável, você se frustra porque simplesmente você não conseguiu nada da vida, então você tenta desconstruir aqueles que construíram, ou por um prazer que é inalcançável. E a ciência social é rebaixada a instrumento auxiliar da demagogia. São pessoas demagogas que falam, mas gostariam de ter e não têm. Então ele fala um pouco sobre isso, sobre vocações e equívocos. E agora ele entra numa parte que eu achei, foi um autor que eu descobri através de Olavo, não conhecia. E como que é difícil você ver autores de pensamentos conservadores, pensamento de direita, né? Ele fala aqui a mensagem de Viktor Frankl. Viktor Emil Frankl, nascido em Viena em 26 de março de 1905, foi grande nas três dimensões do que se pode medir um homem por outro homem: a inteligência, a coragem
e o amor ao próximo. Ele fala que essas 3 dimensões você consegue medir um homem com outro homem, na inteligência, na coragem, na bravura, né? E no amor ao próximo, que é a compaixão. Mas foi maior ainda naquela dimensão que só Deus pode medir. Na fidelidade ao sentido da existência, ao sentido ontológico, né? da sua existência, né? Quem sou eu? São aquelas perguntas existenciais que inevitavelmente no decorrer da nossa vida, né, quem tem um mínimo de conexão, né, com a verdade, com o transcendente, né, ela se faz. Qual o sentido da minha vida? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Né, para onde eu vou? Qual o meu destino? São perguntas que nos remetem ao transcendente, né, nos remetem à criação, ao Criador. Esse é o sentido ontológico, a missão do ser humano sobre a Terra. Qual a nossa missão? Isso leva muito para a questão do entender a vocação, né, do chamado e da missão. Qual a missão? Qual a minha missão? Qual a sua missão? Como você que está ouvindo, você que está lendo, qual a sua missão de vida? É simplesmente, e certas oportunidades já falei sobre isso, de quando inevitavelmente iremos todos morrer, né? E um dia iremos prestar contas de tudo aquilo que nós fazemos. E quando nós chegarmos nesse dia, nesse grande dia, o que nós vamos apresentar para Deus? Vamos apresentar o quê? Não, eu conquistei muitas coisas. Conquistei um carro do ano, construí uma casa de 3 andares, né? Viajei pelo mundo, mas e daí? E daí? Qual o sentido disso? As coisas terrenas, superficiais e as coisas eternas, né? Que na filosofia fala sobre a questão da verdade, né? E as coisas realmente que são eternas? O que você fez? O que você construiu? O que você trouxe à existência? O que possibilitou esse milagre, né, desse Viktor Frankl singular foi a influência oportuna de uma decisão pessoal e dos fatos em torno. A decisão pessoal, ele grifa aqui esse primeiro ponto, Frankl entrou no campo de concentração, né? Ele era judeu e entrou no campo de concentração, ficou confinado lá, de uma forma da onde emergiu sem rancor ou amargura, mas levando uma mensagem de esperança. Quer dizer, ele entrou no campo de concentração, mas ele não cultivou dentro de si amargura nem rancor, mas pelo contrário, ele saiu de lá levando consigo esperança. Então é a decisão pessoal, né? Tem os fatos, que ele diz aqui, os fatos no entorno, que é o segundo ponto. Frankl observou que de todos os prisioneiros, os que melhor observavam o autodomínio e a sanidade eram aqueles que tinham um forte senso de dever, de missão e de obrigação. Ele percebeu no seu tempo lá no campo de concentração que aqueles que conseguiam manter sua sanidade, a sanidade mental e o autodomínio que estava acontecendo, dos terrores, dos horrores que estava acontecendo no campo de concentração, eram aqueles que tinham senso de dever, missão e de obrigação. E ele fala assim, a obrigação podia ser com a fé religiosa, o prisioneiro crente com os olhos voltados para o julgamento divino. E como na história do cristianismo, muitos personagens, né, incontáveis, passaram assim por momentos terríveis, foram torturados, foram perseguidos, foram mortos, mas nunca perderam a esperança. E a gente olha para a própria Bíblia, né, a gente vê os apóstolos sendo perseguidos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, e como que esses homens, né, deixaram um legado para a humanidade, né? Então a fé religiosa, com os olhos voltados para o julgamento, passava por cima de misérias no momento. Podia ser também com a causa política, social, cultural, as humilhações e tormentos
tornavam-se etapas no caminho da vitória. Né? Entendia muitas vezes que aquele momento que ele estava passando ali era uma etapa que ele estava passando, que ele precisava passar naquele momento para ser construído, então, uma fortaleza. E eu lembrei, quando eu estava lendo isso aqui, tem a jornada do herói. E eu tive a oportunidade de ler esse livro, não sei se vai dar para vocês verem, que vai estar de cabeça, vai estar ao contrário possivelmente aí, A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores. E lendo esse livro, fiz vários apontamentos. O autor ele trata essa jornada do herói como uma jornada mítica, né? Uma jornada que o homem, interessante que você vê isso em filmes, ele fala da abordagem de vários filmes, ele fala assim, o estágio da jornada, o mundo comum, o chamado aventura, né, recusa do chamado, o encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, provas, aliados, são etapas que o herói precisa passar. Né? Todo herói, ele precisa passar por essas etapas. Encontro com o mentor, travessia do limiar, é aquele limiar onde, a partir daquele momento, ele não tem mais volta, ele tem que encontrar o seu desafio. E somos nós, na nossa missão, encontrar o nosso desafio, provas, aliados, inimigos que aparecem pelo caminho, a aproximação da caverna secreta, a provação. É interessante que quando você lê esse livro, você vê que essa jornada do herói é a jornada que nos leva realmente, nos mostra a nossa vocação, é aquele nosso chamado. Em determinado momento a gente precisa encontrar a prova de que é para aquilo ali que nós somos chamados, para desafiar, para enfrentar aquele inimigo. E aquele inimigo muitas vezes vem extremamente feroz, vem extremamente gigante. Né? Vamos botar aqui outra passagem bíblica, né? É o Davi e o Golias, que está diante de você e você tem que agora, não, a minha missão, a minha vocação é derrotar esse cara que está zombando do povo. Então tem, a partir desse momento que tem a grande provação, você tem a recompensa, o caminho de volta e a ressurreição. É quando você então compreende qual a sua missão. E você só vai compreender a sua missão efetivamente quando você é provado no decorrer dessa jornada. Nenhum herói é forjado com bonança e na beira da praia. O herói não é forjado na beira da praia. O herói é forjado nos grandes maremotos. É ali que você vê os grandes nomes, os grandes homens, né, que fizeram a história. Foram aqueles homens que foram provados ao extremo e na sua provação eles conseguiram não se deixar abater, não se deixar se tornarem rancorosos, amargurados, mas conseguiram levar esperança para aqueles que podem passar. E olha só como é que a vocação ela está muito maior do que aquilo que a gente está experimentando no nosso dia a dia. Né? São desafios, somos chamados para desafios mesmo. Podia ser, sobretudo, para com o ser humano individual, objeto de amor e cuidados. Né? Isso aqui fala sobre o senso de dever, né? Daquelas pessoas que estavam lá no campo de concentração que o Victor passou. Parentes fora do campo, mantidos vivos, esperança de reencontro, o sentido da vida, conclui Frankl, era o segredo da força de alguns homens, enquanto outros, privados de uma razão para suportar o sofrimento externo, eram acossados desde dentro para o tirano ainda mais perto de que Hitler. Ele se tornava pior do que o próprio Hitler. É interessante essa visão dele. Ele fala assim que o ódio que essa pessoa, quando não tinha sentido nenhum a sua vida, quando não cultivava em seu sentimento um sentido de missão, o que eu estou fazendo aqui, nesse tempo que eu estou aqui, está me preparando para algo maior, eles se tornavam por dentro piores que o próprio Hitler, porque eles estavam totalmente destruídos e acabados, e o sofrimento externo aniquilou a sua própria existência, o sentido de viver uma futilidade absurda. Então, a partir dali, eles simplesmente
deixavam de tudo. Um pensamento me transpassou, escreveu o Viktor Frankl. Pela primeira vez em minha vida, enxerguei a verdade, olha só, a verdade de tal fora contada por tantos poetas, proclamada como verdade derradeira por tantos pensadores. A verdade de que o amor é o derradeiro e o mais alto objetivo de que o homem pode aspirar. Aqui vai a questão do amor. É interessante na própria palavra, no grego, né? A gente hoje o amor ele é muito vulgarizado, né? A palavra se tornou muito comum, ela se tornou muito rotineira e a gente fala de amor de uma forma muito banal. Mas o amor aqui ele tem conotações muito mais, né, finas. Não é simplesmente o amor da palavra eros do grego. É muito mais do que o amor da palavra filéu, que é um amor de amizade, um amor de irmão, né, de filho, a própria filiação, né, o filéu. Mas o amor ágape, o amor de sacrifício, o amor de você entregar a sua própria vida, mesmo com dores, para que você possa levar esperança para outros. E, é claro, na nossa história cristã, nós temos o exemplo maior que é Jesus, né? E indiscutivelmente, seguimos o seu exemplo. Então ele fala aqui, então eu captei o sentido maior, o sentido do maior segredo que a poesia humana e o pensamento humano têm a transmitir. A salvação do homem é através do amor e no amor. Se você não consegue fazer isso, e a vocação está nesse sentido, o fazer não é simplesmente por diversão e não é simplesmente por questão financeira, mas porque você compreendeu que existe ali um chamado, uma missão, um amor, né? Um ágape naquilo. O sentido da vida, enfatiza Franklin, é uma realidade ontológica, falei essa palavra, que a questão existencial, né? O sentido existencial. Não uma criação cultural. E nesse tempo de guerra cultural, a gente tem que entender que existe uma realidade ontológica, uma realidade existencial, né? Para que nós nascemos? Qual o sentido de nossa vida? Qual o sentido de nossa existência? Né? Qual a minha missão? Para onde eu vou? Né? Por qual o sentido dessas provas? Qual o sentido dessas etapas da minha vida? Franklin não dá qualquer prova filosófica dessa afirmativa, mas o caminho mesmo da cura, ele fala sobre uma análise existencial que é logoterapêutica, fornece a cada paciente uma evidência inequívoca da objetividade do sentido da sua vida. Ele foi um precursor de um tratamento terapêutico que fala sobre isso, sobre essa cura existencial, né? Levar sentido para a vida. O sentido da vida simplesmente existe. Trata-se apenas de encontrá-lo. O sentido da vida está aí, né? Não seria uma coisa absurda achar que passamos esse tempo todo aqui, né? Uns mais do que outros, simplesmente para nada. Existe um sentido maior. O grande segredo é saber, encontrar esse sentido. É isso que faz a diferença. A grande maioria de nós, né, brasileiros de um modo geral, não tem qualquer sentido, não sabe qual o objetivo da sua vida. Isso é difícil, não é fácil. Eu posso colocar a minha própria vida, estou com 41 anos, qual o sentido dela? E às vezes você tem que olhar, refletir, pensar e rever, reajustar. E o sentido na vida não é aquele que você simplesmente faz e daqui a pouco fala assim, não, eu já estou aqui, agora eu não volto mais. De repente você, no meio do caminho, fala assim, não, calma, eu achei que era uma coisa, fui conduzido para um lugar, mas isso aqui não tem sentido, né? Tem que fazer sentido aquilo tudo, é o sentido da sua chamada. Franklin era judeu, né? Então, voltando aqui, nenhum homem inventa o sentido da sua vida, você não inventa.
Quando você entra de inventar, de querer fazer alguma coisa do seu próprio jeito, geralmente você se frustra. Geralmente você não consegue, aquilo é pesado. E eu me lembro muito bem de uma etapa da minha vida que eu fazia as coisas de forma forçada. Não existia alegria. E aquilo ali me causou angústia, me causou problemas emocionais, de uma forma que eu falei assim, eu preciso largar isso, adoeci. Adoeci porque simplesmente eu estava fazendo aquilo que não era para eu fazer. Não era, poderia até ser em outro momento, mas naquele momento não era o momento para eu fazer. Então e você tem que prestar atenção de uma forma que isso não te torne um peso e você não, só porque você trilhou uma etapa desse caminho, agora não tem mais jeito, eu vou voltar. Não tem como voltar mais. Não, sempre há tempo, né? Sempre há tempo. É melhor você retornar agora, voltar, do que você ficar insistindo, e eu digo com certeza, adoece. Adoece muito. Franklin era judeu. Como foram judeus, alguns dos criadores daquelas doutrinas materialistas e desumanizantes que prepararam involuntariamente o caminho para o Auschwitz. Então, se pôde ver o que eles não viram. Foi porque permaneceu fiel à liberdade interior, que é a velha mensagem do sentido da busca do homem. Me aceitas, ó Israel, eu sou o teu Deus. E é interessante que ele faz esse gancho, né, aquela alfinetada na questão materialista, né, de Marx e de Hegel e tantos outros. Fala sobre essa questão que eram judeus, mas viram tudo de uma forma materialista, de uma forma desumana, e ele fala assim, não, o Franklin percebeu que não, as dores, as lutas, elas podem nos levar para lugares melhores. E o último artigo aqui, para a gente poder encerrar, redescobrindo o sentido da vida, nós estamos falando sobre vocação. Freud assegurava que reduzindo a privação extrema, você privar um homem ao extremo, o ser humano perderia sua casca de espiritualidade. Olha só a situação, né? A sua casca de espiritualidade e poria à mostra sua verdadeira natureza, portando-se como um bicho. E quantas experiências foram feitas ao longo da vida, principalmente agora no século XX, tentando mostrar isso aqui, tentando mostrar que a privação, né, necessidades físicas, né, fome, sede, sono, você privando o homem, você desumaniza ele, você transforma ele em animal. E o Frank, ele diz que não existe essa possibilidade, a não ser que o homem não saiba a sua vocação, a não ser que ele não saiba o seu chamado, qual o propósito da sua vida. Se ele não souber a sua questão existencial, quem ele é e o chamado dele para a sua vida, certamente ele vai entrar, ele vai se desumanizar, porque ele não tem sentido. Se não tem sentido, ele vai se deteriorar. Mas um homem que tem um chamado, uma missão, seja ela em qualquer, não estou falando aqui simplesmente de missão na questão religiosa, mas a sua missão, que antigamente, né, as pessoas entravam, era o sacerdote, o médico era sacerdote, ser professor era sacerdócio, né? E hoje não, é uma profissão que você quer ganhar dinheiro, as pessoas estão lá simplesmente por questão financeira. Ou outros, né, no Brasil, infelizmente, o professor, porque é o que conseguiu. Muitas vezes a gente vê professores, ótimos professores, mas também nós vemos por aí péssimos professores. A gente encontra assim, há um monte. Opa, caiu aqui, deixa eu voltar. A gente vê aos montes aí, professor sem missão, sem visão. Então, retornando, o Viktor M. Frankl, psiquiatra judeu e austríaco, como Freud, não acreditava nisso, mas não teve de inventar uma resposta ao colega, ele não teve de dar uma resposta ao colega, encontrou-a pronta no campo de concentração. Olha só, ele não teve uma teoria, ele teve uma prática, ele viveu isso, ele viveu o campo de concentração.
de durante a Segunda Guerra Mundial. A privação despia-os da máscara do egoísmo biológico, de que os revestia uma moda cultural leviana e trazia à tona a verdadeira natureza do ser humano, a capacidade de autotranscendência. O Franklin ele acreditava que quando você compreende a vocação, tem uma missão, compreende a sua missão, isso é uma capacidade de autotranscendência, de poder inesgotável, de ir além do círculo de seus interesses vitais, em busca de um sentido. Você olha para tudo aquilo, para aquele horror daquele momento, e eu falei anteriormente sobre a questão até dos próprios apóstolos, dos próprios primeiros cristãos, e no decorrer de toda a história do cristianismo, como que esses homens, eles suportavam a dor, suportavam o sofrimento, suportavam, claro, até mesmo a morte, muitos foram mortos, e não negavam aquilo porque eles sabiam, eles tinham um sentido da missão. Eles tinham a compreensão de quem eles eram, do chamado que eles tinham. Então, a dor, a fome, a perseguição, né, a tortura, isso era algo passageiro e que eles viam nisso uma oportunidade, primeiro, de honrar a Deus e também de servir como exemplo e como serviu para cada um de nós. A capacidade de autotranscendência, você ir além daquele momento, né? Daquele momento onde você está, você se transportar, ir para além, né? Daquele campo material ali, o poder inesgotável de ir além do círculo, seus interesses. O que Frank descobriu no campo de concentração foi que, além do desejo de prazer e da vontade de poder, existe um homem, uma força motivadora ainda mais intensa. Além do desejo de prazer, da vontade de poder, existe no homem uma força motivadora ainda mais intensa, que ele chama a vontade de sentido. A vontade de sentido. A alma humana pode suportar tudo, exceto a falta de um significado para a vida. Quando você encontra esse significado para a sua vida, para a sua existência, tudo se completa. E ele fala aqui sobre essa questão de essa vontade de sentido, é o sentido da vida. Você compreendeu, você suporta qualquer adversidade, qualquer problema, qualquer situação, claro, né, adversa. Ao contrário, dizia Franklin, se você tem um porquê, então pode suportar todos os comos. Se você tem um porquê, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou enfrentando isso? Então agora você consegue suportar todos os comos, não importa como. Não importa se seja, né, uma frase do apóstolo Paulo, né, o posso todas as coisas naquele que me fortalece, o seu chamado, a sua missão. Ele era tão convicto desse sentido de chamado, né, existencial, que falou assim, não importa passar frio, não importa estar no palácio, não importa estar no casebre, não importa estar no calor, não importa estar no frio, não importa qualquer coisa, né? Eu estou em Cristo, então eu estando em Cristo, eu suporto essas adversidades, não importa como eu esteja, eu estou com Ele. A análise existencial é uma redescoberta. Análise existencial é uma redescoberta da lógica por trás do absurdo. E reconquista a reconquista do estatuto espiritual humano, que torna a vida digna de ser vivida. A vida só é digna de ser vivida quando há sentido. Se não há sentido, que dignidade dá isso, né? Então ele fala então sobre essa logoterapia, que é a técnica psicoterapêutica que faz uma análise existencial, uma ferramenta prática para a cura das neuroses noogênicas, que ele chama de frustração existencial. Todos nós temos frustrações, né? E eu não sou terapeuta, né? Não é meu campo isso aqui, mas todos nós temos frustrações. Mas a pior de todas é a frustração existencial, quando você não tem sentido, quando não há sentido naquilo que você está fazendo. E muitas pessoas entram em depressão por causa disso, porque não tem sentido. A vida, ela é simplesmente
trabalhar, né, ou levantar cedo, ir trabalhar, né, almoçar, à tarde voltar do serviço, chegar à noite, tomar um banho, arrumar a casa, dormir para outro dia fazer a mesma coisa. E essa rotina sem sentido, ela leva pessoas para a depressão, né? Então, a nossa vida moderna, ela tem que ser essa busca pelo esse sentido da vida, o sentido existencial. Então, nós falamos aqui sobre vocação, né? Fez uma recomendação para aqueles que não estavam desse livro, A Jornada do Escritor, que fala sobre a jornada do herói, fala sobre a questão de como você preparar uma estrutura mítica para escritores. Me baseei muito nesse livro, fui a São Paulo para fazer alguns cursos sobre isso e como é essa jornada do herói. Todos nós somos chamados de certa forma para sermos heróis, né? Vivermos uma vida heróica, e essa vida é a nossa vocação. Qual a sua vocação? Você já identificou qual o sentido da sua vida? Qual a sua missão? Com certeza, quando nos conhecemos e descobri ainda mais isso, né, lendo os textos de Olavo de Carvalho. Um abraço, Deus abençoe a todos, tá bom? Fique com Deus.